Abra sua Bíblia lá na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2. Nós vamos ler, queridos irmãos, do 12 ao 14, versículos 12 a 14. Primeira carta de João, capítulo de número 2. Nós leremos do versículo 12 ao versículo de número 14. Primeira carta de João, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: Filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês. E vocês já venceram o maligno. Vamos orar mais uma vez? Deus, eu careço da Tua graça nesse momento ao pregar a Tua palavra, Pai. E eu clamo também para que a mesma graça venha sobre a vida dos meus irmãos, para que eles ouçam a Tua palavra. Deus, que o Senhor ministre nas nossas vidas, fale aos nossos corações, que nós sejamos impactados pelo Evangelho, por aquilo que o Senhor nos comunica e fala conosco através da Tua palavra. Age, Deus, nas nossas vidas, é o que te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Existem duas grandes e boas características a respeito dos cristãos, queridos. A primeira delas é a vida de obediência ao Senhor. E a segunda, a prática do amor. E você já deve ter percebido o quanto essas duas coisas estão absolutamente misturadas. Porque é simplesmente impossível obedecer o Senhor e não praticar amor. Da mesma forma como é impossível praticar amor em desobediência ao Senhor. E desde que nós começamos a nossa caminhada na primeira carta de João, queridos, eu tenho dito que toda esta carta, do seu primeiro versículo até o último versículo, João vai nos apresentar três provas fundamentais a respeito da verdadeira vida cristã. A primeira delas, a prova doutrinária, é a realidade de que nós cremos ou não em Jesus como Senhor e Salvador. E se cremos em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, então nós conhecemos a verdade da palavra, a verdade sobre Deus e a verdade sobre Jesus Cristo, seu único Filho. Mas existe também uma segunda prova da qual João nos fala, e eu coloco aqui com este nome, ainda que ele não seja o mais adequado, mas é o que talvez melhor se encaixe, que é a prova moral. E aí, entre aspas, moral, queridos, porque se nós estamos vivendo a vida com Jesus, então é porque nós também estamos construindo a nossa vida em obediência a Jesus. E em terceiro lugar, João nos fala claramente sobre uma prova que é uma prova relacional, ou então uma prova social. Se nós, de fato, amamos os nossos irmãos e demonstramos esse amor através do serviço. Nos nossos últimos dois encontros, queridos, nós tratamos a respeito dessa vida de obediência, ou a prova, entre aspas, moral, e se nós realmente amamos os nossos irmãos, a prova relacional ou então social. E por mais duro que isso possa parecer, queridos, a verdade é uma só. Se alguém não constrói a sua vida em obediência a Jesus, e se não ama seus irmãos, então é porque essa pessoa permanece nas trevas, não conhece a Cristo.
No entanto, irmãos, João não queria que os seus filhinhos, que as suas ovelhas, aqueles a quem João escreve esta carta, ficassem desanimados diante de verdades tão fundamentais a respeito da vida cristã. João escreveu essas coisas, irmãos, para que eles fossem fortalecidos, para que os seus filhinhos fossem encorajados e que eles não se deixassem enganar diante dos falsos mestres que existiam na igreja da Ásia Menor. E se João está ensinando aquilo que nós temos chamados de os fundamentos da vida cristã, então a sua intenção é fortalecer os seus filhinhos através desses fundamentos. João está, sim, queridos, com toda certeza, demonstrando a mentira em que muitos falsos mestres viviam. E João, com toda certeza também, está demonstrando as trevas em que muitos falsos crentes viviam e, para nossa tristeza, ainda vivem. No entanto, queridos, o seu principal objetivo é fortalecer aqueles que verdadeiramente estão vivendo a vida cristã, e é por isso, irmãos, que no texto que nós lemos, ele passa a nos ensinar e passa a ensinar aos seus filhinhos aquilo que nós temos e somos em Jesus. E se nós queremos viver, irmãos, os fundamentos da vida cristã, então nós precisamos nos apropriar dessas verdades. Nós precisamos viver confiantemente embasados nessas verdades. E para nós entendermos como João quer que nós nos apropriemos, que a gente se aproprie dessas verdades, então, irmãos, nós precisamos entender quem são esses filhinhos, quem são os pais e quem são estes jovens. E a verdade é que nós temos muitas possibilidades para interpretarmos estas pessoas, esses filhinhos, pais e jovens. A primeira possibilidade, queridos, é interpretarmos esse texto dizendo que filhinhos, jovens e pais referem-se às mesmas pessoas, ou seja, a todos os crentes, mas isso não me parece razoável, né? O fato de ele fazer distinção entre estas três personalidades, filhinhos, pais e jovens. A outra possibilidade é que a gente considere aí três faixas etárias distintas, né? Primeiro, os filhinhos, ou seja, as crianças. Segundo, os jovens. E terceiro lugar, os pais, aqueles mais velhos. E ainda que muitas pessoas leiam esses versículos nos cultos de jovens, né, irmãos? É muito claro que João não está falando baseado em faixas etárias. João está escrevendo pode ser também que João estivesse escrevendo para três estágios da maturidade cristã. Pode ser que ele estivesse escrevendo aos recém-convertidos, ou então àqueles que já têm uma certa experiência na fé, e então àqueles que já estão maduros na fé, filhinhos, jovens e pais. No entanto, queridos, o que me parece mais provável e mais razoável, se nós considerarmos o conteúdo de toda a primeira carta de João, é que o apóstolo João está escrevendo para dois grupos em estágios diferentes de maturidade cristã: os jovens e os pais. Jovens sendo aqueles que se converteram recentemente e que estão amadurecendo na fé, e os pais aqueles que já provaram de grandes experiências na fé e que têm desfrutado de maturidade na vida cristã. Mas você notou que está faltando alguém nessa perspectiva, né? E os filhinhos, pastor? Quem são estes filhinhos? Se nós formos olhar para o restante da carta, irmãos, nós vamos perceber que João faz referência a todas as suas ovelhas como filhinhos. João chama os verdadeiros crentes que ele pastoreava, para quem ele escreveu essa carta, de filhinhos. Então, irmãos, sem medo de errar, nós podemos interpretar que João, sim, fala com todos os crentes, os filhinhos, com aqueles que caminham para uma maturidade de fé, os jovens, e então para aqueles com mais experiência na fé, os pais.
E é justamente através dessa realidade, irmãos, que nós vamos aprender algumas verdades fundamentais a respeito daquilo que nós temos e de quem nós somos em Jesus. E o apóstolo João começa expressando, em primeiro lugar, duas verdades para todos os crentes, os filhinhos. João faz duas afirmações aos seus filhinhos. Ele diz assim, versículo 12: escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. E depois, na primeira parte do versículo 14, ele diz: eu escrevi a vocês, porque conhecem o Pai. E quando nós olhamos para isso, queridos, nós podemos entender que a primeira verdade que João quer que todos os crentes saibam e vivam de acordo com essa verdade é de que nós temos o perdão dos nossos pecados. Você deve ter reparado que durante toda a nossa liturgia nós viemos falando sobre o perdão dos pecados que temos em Cristo. A primeira verdade, queridos, que nós, como cristãos, como crentes, precisamos nos apropriar, é a verdade de que nós temos o perdão dos nossos pecados. Mas de quais pecados, irmãos? De todos. De todos os nossos pecados. Nós fomos perdoados de todos os nossos pecados. Nós temos o perdão dos pecados que nós cometemos no passado, antes de conhecermos a Cristo. Nós temos o perdão dos pecados que nós cometemos agora, no presente. E ainda mais, queridos, o perdão dos pecados que nós cometeremos no futuro está garantido em Cristo. Não por nossa causa, mas em Cristo. Nós já temos o perdão até dos pecados que nós ainda nem cometemos. Uns tempos atrás, queridos, eu li numa rede social uma menina que era da minha igreja falando assim: depois que a gente se livra da culpa cristã, então a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo, e etc, e etc. Mas o que mais me chamou a atenção não foi só a perversidade com a qual ela dizia aquilo, e a imoralidade na qual ela estava querendo expressar, mas o fato dela ter dito que ela tinha uma culpa cristã. E quando eu li aquilo, queridos, eu fiquei me perguntando: que culpa cristã é essa? Se nós já fomos perdoados, qual é a culpa que nós precisamos carregar, irmãos? Não existe culpa na vida cristã. Nós temos o perdão dos pecados. Se ela vivia um sentimento de culpa nas imoralidades que cometia, é porque de fato ela nunca entendeu o que é ser cristão. Nunca entendeu o que é ter os seus pecados misericordiosamente perdoados. Se existe algo que nós temos que nos lembrar o tempo todo, irmãos, é que se nós cremos no Evangelho, não existe mais culpa nas nossas vidas. Jesus as removeu todas e nos perdoou. O sacrifício de Cristo, queridos irmãos, nos fez aceitáveis diante de Deus. Nós não somos mais culpados dos nossos pecados, nós estamos perdoados. Nenhum de nós pode continuar vivendo com culpa, irmãos. Não porque nós somos bons, ou então porque nós nunca pecamos. Nós não podemos viver com culpa, viver a culpa, mas não porque nós não temos nada do que nos arrependermos a respeito do nosso passado, ou até mesmo do nosso presente. Você já viu aqueles testemunhos de celebridades que se convertem? Viveram uma vida completamente imoral, e aí quando são perguntados: e aí, né? Como é que é esse negócio de você ter se convertido? Ah, eu não me arrependo de nada do meu passado. Não, eu me arrependo de muita coisa do meu passado. A diferença é que eu não preciso carregar mais essas culpas, porque Jesus já as levou todas. O motivo, queridos, é porque nenhum de nós pode continuar vivendo com culpa. É porque nós confiamos na eficácia do sacrifício de Cristo.
Você não pode viver com culpa, meu irmão. Você não deve viver com culpa, minha irmã. Não importa o que aconteceu antes, não importa o que aconteceu até aqui. Culpa não faz parte da nossa vida. A culpa é algo demoníaco para nós, irmãos. Culpa é Satanás dizendo que você tem que carregar esse negócio para o resto da sua vida. Culpa é o seu coração maldoso dizendo para você que não existe solução para você. Jesus nos libertou da culpa, irmãos. E todas as vezes que nós deixamos a culpa tomar conta do nosso coração, da nossa mente, e nós começamos a viver pesarosos por causa disso, ou então intimidados por causa disso, então é porque nós estamos dando ouvidos ao diabo e menosprezando aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Você não pode viver com culpa porque teve uma vida depravada antes de Jesus. Você não pode viver culpa porque o seu casamento não deu certo. Você não pode viver culpa porque você foi mentiroso, porque foi adúltero, fornicador, viciado, idólatra, assassino, ladrão, ou porque simplesmente foi um religioso moralista. Filhinhos, nós temos o perdão dos pecados graças ao nome de Cristo. Não importa quem você foi, simplesmente livre-se da culpa. Livre-se das culpas dos pecados que você comete hoje. Se você não é o marido ou a esposa que deveria ser, então corre para a cruz, peça perdão, mas não se sinta culpado. Se você não é o pai ou a mãe que deveria ser, então corre para a cruz, mas não se sinta culpado. Se você não desempenha o seu ministério da forma como deveria fazer, então corra para Jesus, mas não se sinta culpado. Você não pode se sentir culpado porque não consegue viver a piedade como você deveria. Você não precisa carregar culpa porque você não ora o quanto deveria. Você não deve carregar a culpa porque você não lê a Bíblia o quanto deveria. Não viva com culpa porque você não obedece sempre, porque você não ama o quanto deveria. Filhinhos, nós temos o perdão dos pecados graças ao nome de Cristo. Livre-se da culpa. Jesus carregou toda a culpa na cruz. Não sobrou nenhumazinha para você levar. Ele levou todas. Mas existe uma segunda verdade para todos os crentes, queridos, a parte B, a última frase do slide. Nós temos o conhecimento do Pai. Na segunda parte do versículo, Jesus diz, o apóstolo João diz: filhinhos, eu escrevi a vocês porque vocês conhecem o Pai, porque conhecem o Pai. Os falsos mestres gnósticos diziam que eles tinham um conhecimento mais profundo da divindade, porque eles tinham experiências místicas especiais, esotéricas, ou então experiências filosóficas e racionais. Mas o que João diz aos seus filhinhos é: vocês já conhecem o Pai. Vocês não precisam de mais nada. Vocês não precisam de experiências místicas. Vocês não precisam conhecer os astros ou então ter uma experiência filosófica superior para conhecer a Deus. Vocês já conhecem o Pai. Lembram do diálogo de Jesus com Filipe? Filipe para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Você lembra a resposta de Cristo? Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Filhinhos, nós temos o conhecimento do Pai. Jesus se revelou a nós e por isso o Pai se revelou a nós.
Mas esse conhecimento não é um conhecimento meramente racional ou meramente filosófico, é muito mais profundo que isso. Não é um conhecer a Deus apenas de ouvir falar de quem Deus é ou da palavra Deus. Não é o Deus de quem eu ouço falar na minha igreja, não é o Deus que se apresenta na vida dos outros, é muito mais do que isso. Nós conhecemos o Pai porque nós vivemos com Ele. É um conhecimento íntimo que é experimentado todos os dias. E não só na igreja. Quando a gente ouve boas músicas, quando a gente canta, se alegra, e quando a gente ouve o sermão. Nós conhecemos o Pai porque experimentamos dele todos os dias. Porque nos relacionamos com Ele todos os dias. É quando Deus deixa de ser apenas aquela palavra que a gente usa em frases de efeito, né? Olha, Deus vai nos ajudar. Ou então, hashtag Deus no controle, né? Está na moda, né? Deus no controle. Ou então quando a gente fala assim, olha, graças a Deus. Ou então, Deus te conduza, Deus te abençoe. É quando Deus deixa de ser apenas uma palavra que nós usamos em frase de efeito, para ser alguém que se relaciona comigo e que eu me relaciono com Ele. É esse tipo de conhecimento do Pai que nós já temos, que Jesus nos revelou. Deus deixa de ser aquela energia impessoal que age de maneira abstrata para ser o Deus da minha vida, que me guia de acordo com os seus propósitos e que me sustenta e que ainda assim permanece soberano sobre o universo e sobre todas as coisas. Esse é o conhecimento do Pai que Jesus nos revela, irmãos. Filhinhos, nós temos o conhecimento do Pai. E não é um conhecimento abstrato, não é um conhecimento distante, é um conhecimento profundamente relacional, do qual nós precisamos desfrutar, do qual nós precisamos viver. O qual nós precisamos viver. E diante dessas duas verdades, irmãos, que são afirmações a todos nós como crentes, em segundo lugar, João então vai nos exortar ou exortar aqueles que são os mais experientes na fé a se apropriarem de uma verdade, uma simples verdade, uma verdade para os mais experientes na fé, os pais. Porque João diz assim, versículo 13, primeira parte, pais, eu escrevo a vocês, porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Pais, segunda parte do versículo 14, escrevi a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Irmãos, a verdade mais preciosa de um crente maduro, que um crente maduro pode experimentar nós temos o conhecimento daquele que existe desde o princípio. Nós temos o conhecimento de Cristo. Queridos, nós podemos avaliar a nossa maturidade na caminhada de fé a partir do quanto o conhecimento de Cristo, aquele que é desde o princípio, é simplesmente suficiente para nós. Quando o conhecimento de Cristo se torna o nosso maior tesouro, quando nós olhamos para Jesus como a fonte do nosso contentamento, da nossa satisfação, do nosso prazer, como a fonte de toda a nossa alegria, e então nós nos tornamos inabaláveis nesse conhecimento, queridos, então é porque nós estamos desfrutando de maturidade na fé. Irmãos, nós somos confrontados nessas verdades o tempo todo. Sejamos honestos, quantos não são os crentes que começam a duvidar de Jesus, da salvação, da suficiência do conhecimento de Cristo, quando passam por dificuldades? Ou então em tempos tão polarizados como esses, quando você descobre que Jesus não faz parte do seu espectro político, seja de direita ou seja de esquerda, e seja de centro ou de cima e de baixo, né? Mas aqueles que têm provado de maturidade na fé, mesmo enfrentando lutas, indisposições, aflições, tempestades, estes permanecem firmes na fé.
Mas eles não simplesmente permanecem firmes na fé, mas eles estão alegres na fé, contentes na fé. A suficiência do conhecimento de Cristo toma conta do coração, toma conta da mente, toma conta da disposição, e mesmo em meio às lutas, o crente maduro é inabalável. Ah, pastor, mas olha, isso aí é impossível. Não é, irmãos, não é. É nessa intensidade de proximidade com Cristo, é diante de tamanha união com Cristo que o apóstolo Paulo viveu, por exemplo. Foi espancado, humilhado, perseguido, sofreu naufrágio, esteve preso por pregar o evangelho, passou fome, passou necessidade, provavelmente convivia com uma enfermidade bastante séria, mas ainda assim permanecia fiel. Permanecia pregando, permanecia percorrendo as igrejas para ensinar o evangelho. Irmãos, foi a suficiência do conhecimento de Cristo que motivou os grandes mártires a morrerem por Jesus e pelo Evangelho. Foi a suficiência do conhecimento de Cristo que fez os reformadores romperem com a igreja romana. Foi a suficiência do conhecimento de Cristo que motivou os maiores avivamentos da história da igreja. Foi a suficiência do conhecimento de Cristo que fez com que irmãos e irmãs nossos, do passado e do presente, morressem por amor a Jesus. E quando eu olho para a igreja evangélica brasileira, queridos, que volta e meia diz estar experimentando um avivamento, só porque canta mais alto, porque faz mais barulho, ou então porque dança na hora do louvor, ou então porque vê curas, milagres e demônio o tempo todo. Irmãos, eu tenho a firme convicção do quão longe nós estamos de uma maturidade cristã. Irmãos, a média de permanência dos crentes em uma igreja hoje é de 6 meses. 6 meses. Se você é membro desta igreja há mais de 6 meses, então, parabéns, porque você já está mais tempo aqui do que a maior parte dos crentes ficam em uma igreja no Brasil. E isso acontece porque os crentes reclamam, murmuram, e por causa de todos os motivos. Os crentes mudam de igreja por qualquer coisinha, os crentes ficam dodói por causa de qualquer calo, irmãos. Fulano não me deu oi hoje, eu vou mudar de igreja. O pastor não foi na minha casa. Eu tenho certeza que ela disse isso para mim. Olha, eu não gosto de cânticos. Olha, eu não gosto de hinos. Eu não vou com a cara do pastor. Para de choramingar. Para de murmurar. Vai viver o evangelho. Se contente com o conhecimento de Cristo. Porque se você não estiver satisfeito com o conhecimento de Cristo, então não existe nada, nem ninguém, nem igreja nenhuma que pode satisfazer os seus desejos. Mas não é só isso, queridos. Se você reparou bem no boletim, nós já estamos na parte 2 de uma ética cristã sobre redes sociais. Eu estou agitando a equipe pastoral e o Narciso com a nossa ética cristã para as redes sociais. Eu vou falar de tudo. Mas se tem uma coisa que eu fico escandalizado com os crentes, irmãos, é crente que consulta horóscopo. Irmão, não entra na minha cabeça, de verdade. Não entra na minha cabeça. É crente citando Gandhi, Buda, Alá, Papa Fulano, Chico Xavier. Meu irmão, minha irmã, você conhece Jesus. E se você conhece Jesus, aquele que é desde o princípio, quando não existia nada, Jesus existia. Aquele que te amou a ponto de se entregar para morrer no seu lugar. Então por que consultar esse monte de baboseira? Você não precisa dessas coisas, você conhece aquele que existe, que é, desde o princípio. Pastor, não precisa ser tão radical assim. Eu conheço Jesus, mas não custa dar uma complementada com outros conhecimentos.
Ah, irmão, se o conhecimento de Cristo não é suficiente para você, então deixa eu te avisar. Primeiro, você não conhece Jesus. Porque se conhecesse, esse conhecimento ia inundar o seu coração. Mas segundo, porque nenhum desses conhecimentos pseudo-espirituais vai preencher o vazio que existe na sua alma. Porque esse vazio só pode ser preenchido pelo conhecimento de Cristo. Se você tem desfrutado de maturidade na fé, se você é um pai, então aproprie-se dessa verdade. Você tem o conhecimento daquele que é desde o princípio, mas isso também serve para você que quer continuar a crescer na sua caminhada de fé. Se você quer amadurecer na sua caminhada de fé, então o conhecimento de Cristo precisa ser algo suficiente para você. E é justamente por isso, queridos, que em último lugar, João vai ensinar então duas verdades para aqueles que caminham para a maturidade na fé, os jovens. E por que eu chamei os jovens como aqueles que caminham para a maturidade na fé? Porque eu simplesmente não disse recém-convertidos. Porque eu quis enfatizar, irmãos, que não existe a possibilidade de ficarmos estagnados na vida cristã. Aqueles que acabaram de se converter são aqueles que caminham para a maturidade cristã. Se a última experiência marcante que você teve com Deus foi a sua conversão, ou então há 10, 15, 20 anos atrás, então existe alguma coisa errada no cristianismo que você vem vivendo desde então. Ou então, se as suas únicas experiências com Deus estão associadas com o sustento da sua casa, com o crescimento dos seus filhos, com um livramento que você possa ter experimentado aqui e ali, e nunca teve uma experiência no secreto do seu quarto, nunca provou nada na sua vida particular de oração e leitura da palavra, então acenda um sinal de alerta no cristianismo que você vem vivendo. Sabe por quê, queridos? Porque não pode existir um cristão estagnado. Nem mesmo os pais, aqueles que já têm vivido a maturidade na fé, pararam de crescer, quanto mais os jovens. No entanto, mesmo aqueles que caminham para a maturidade, mesmo os jovens, devem se apropriar dessas verdades, porque João diz assim, na segunda parte do versículo 13, jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. E na última parte do versículo 14 ele diz, jovens, escrevi a vocês porque são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Nesse texto, queridos, então, João vai nos mostrar que a primeira verdade a qual nós que caminhamos para a maturidade precisamos nos apropriar, queridos, é que nós somos fortes, porque a palavra do Senhor permanece em nós. Somos fortes e a palavra de Deus permanece em nós. Irmãos, a nossa força não está no nosso vigor físico. A nossa força não está na nossa disposição. A nossa força não está na nossa audácia ou então na nossa coragem. A nossa força está na palavra de Deus, queridos, que habita em nós. Eu disse antes que todos os crentes, que todos os filhinhos têm o conhecimento de Deus, não é verdade? Mas de onde vem esse conhecimento de Deus, queridos? Da palavra. Eu disse antes que os crentes maduros, os pais, têm o conhecimento de Cristo, o conhecimento daquele que é desde o princípio. Mas de onde vem esse conhecimento de Cristo? Vem da palavra. Queridos, é impossível amadurecer na fé se a palavra de Deus não permanece em nós. Mas preste bem atenção, quando João diz que a palavra de Deus permanece em nós, ele não está dizendo sobre tão somente decorar um punhado de versículos. Ainda que essa seja uma prática, uma disciplina importantíssima, não é decorando versículos que a palavra de Deus permanece em nós. A palavra permanece em nós, queridos, quando a gente se relaciona profundamente com Deus através daquilo que Ele fala.
Decorar versículos não serve para nada se você não estiver ouvindo Deus falando com você através desses versículos. Mas não é só isso, irmãos. Vir à igreja, ouvir o seu pastor falar, ou ouvir uma rádio gospel, também não vai servir para nada se a palavra do Senhor não permanecer em você. Tem gente que frequenta a escola dominical há 30 anos e ainda não foi tomado pela palavra. Tem gente que ouve centenas de sermões em um ano e não foi tomado pela palavra. Você precisa continuar a crescer. Nós precisamos continuar a caminhar para a maturidade de fé. E isso só vai acontecer se a nossa força de fato estiver na palavra de Deus. Mas finalmente, queridos, nós precisamos nos lembrar que nós somos vitoriosos contra o maligno. Não se esqueça disso. Nós somos vitoriosos contra o maligno. Queridos, se nós já experimentamos de conversão, se nós temos a nossa vida consagrada a Jesus, então Satanás não tem nenhum poder sobre as nossas vidas. Em Cristo e só em Cristo nós temos vitória contra o maligno. Queridos, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele disse: está consumado. E quando nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, queridos, nós nos tornamos participantes desta vitória sobre as trevas que Jesus conquistou. É evidente, irmãos, que nós permanecemos batalhando contra Satanás e seus demônios. No entanto, irmãos, nós sempre precisamos nos lembrar que nós lutamos uma batalha que já está ganha. Nós lutamos em uma vitória em que nós já somos vitoriosos. Jesus venceu a morte, Jesus venceu os poderes das trevas, e é justamente por isso, irmãos, que nós não precisamos temer o inferno. Nós não precisamos ter medo do diabo, porque a vitória de Cristo é nossa. Nos pertence. Nós somos participantes da vitória que Jesus obteve na cruz do Calvário. Por isso, irmãos, concluindo, João nos traz grandes verdades, das quais nós precisamos, das quais nós devemos nos apropriar. A primeira delas, nós de fato temos o perdão dos pecados graças ao nome de Cristo. Não existe culpa para carregar, não sobrou nenhuma, porque nós somos perdoados. Nós temos o conhecimento de Deus, porque Jesus nos revelou o Pai. Em Cristo, queridos, nós conhecemos o Pai. Nós temos o conhecimento de Cristo, e isso precisa ser suficiente para nós. Nós somos fortes. Não por causa da nossa força, não por causa daquilo que nós pensamos, ou por causa da nossa educação, mas porque a palavra de Deus permanece em nós, e porque nós somos, de fato, vitoriosos contra o maligno. Queridos, se nós queremos viver os fundamentos da vida cristã, então nós precisamos nos apropriar dessas verdades. Nós precisamos experimentar delas todos os dias. Nós precisamos desfrutar delas, nós precisamos viver essas verdades. Se a culpa vem e toma conta da sua mente e coração, esse é o momento de você se chegar diante de Cristo e falar: Deus, eu sei que o Senhor já me perdoou desse pecado, e por isso eu não preciso mais carregar isso daqui. Se você acha que precisa de outras grandes experiências místicas e sensacionais e extraordinárias, lembre-se, Jesus te deu o conhecimento do Pai, um conhecimento relacional do Pai. Você não precisa de grandes sacerdotes para conhecer o Pai. Tudo o que você precisa é entrar no seu quarto, fechar sua porta e falar assim: Deus, eu sei que o Senhor está me ouvindo.
Aliás, eu sei que o Senhor sempre me ouve. E compartilhar ali da sua vida com o Pai, das suas angústias com o Pai. Mas mais do que isso, queridos, nós temos o conhecimento de Cristo. Não existe nada nesse mundo que precise ser complementado a Jesus. Nós precisamos de Cristo. E nós já temos em Cristo tudo o que nós precisamos. E nisso, então nós passamos a viver a força que vem de uma vida baseada na palavra, de uma vida encharcada da palavra. E em tudo isso nós experimentamos da vitória contra o maligno. Queridos, se nós queremos viver os fundamentos da vida cristã, então precisamos nos apropriar disso tudo. Se você quer viver os fundamentos da vida cristã, então são essas coisas que nós devemos buscar. São nestas coisas que nós devemos nos contentar. E são estas coisas que devem nos fazer desfrutar da vida com Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, pela Tua verdade, obrigado pela Tua palavra, porque ela nos motiva a vivermos todos os dias na Tua presença. E desfrutando da Tua presença, ó Deus, o Senhor nos guarda do maligno e nos faz crescer. Age, Deus, com graça na minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs, para que o tempo todo, Deus, todas estas coisas das quais nós falamos aqui, o perdão dos pecados, o conhecimento do Senhor, o conhecimento de Jesus, que isso venha encontrar morada na nossa mente e coração e que nós possamos confrontar a vida, a maldade e o nosso pecado através dessas coisas, mas que o tempo todo, Pai, o Senhor nos fortaleça pela palavra do Senhor que permanece em nós e que o tempo todo nós possamos lidar com a realidade das trevas, com o inimigo de nossas almas, sabendo que em Cristo nós temos a vitória. Age, Deus, com graça nas nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.